eu não tenho como provar laboratoriamente que Deus a gente estuda em físico-química a dinâmica de partículas. Mas quando eu vejo a gente sabe que gás em expansão controlada, ele continua em expansão controlada forever, eternamente. Não faz sentido falar de nebulosas inteligentes, os caras têm mesmo contrair essa nuvem estrela. As mesmas nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Mas ninguém tá lá pra ver, você pensa aqui, você pegar os carros no interior da galáxia, você estabiliza uma galáxia, como é que a coisa se formou ali? A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. As 26 constantes universais que calibram as forças, as 3 forças da natureza, tudo é trino na natureza, né, Rodrigo? E que alguns fenômenos ocorrem, mas ninguém estava lá para ver. É uma dedução. É como se eu pegar um carro agora, eu cheguei de Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. De volta com vocês em novos argumentos e novas indagações, com mais um vídeo sensacional. E hoje vai condizer com o propósito deste canal: fazer o ser humano pensar. Mas não pensar de forma natural, pensar um pensamento simples, não. Pensar com raciocínio. É o ser humano que não é asno. Espera aí, Antony. Que palavra é essa? Eu não falo técnico aqui, eu falo a linguagem do povo. Mas às vezes eu gosto de explicar algumas coisas para que vocês possam entender. A palavra asno tem também um derivado de asneira, né? Quem fala asneira é alguém que tem um significado também de asno. Falador de asneira. Asno significa pessoa ignorante. Refere-se a um indivíduo desprovido de inteligência, estúpido, tolo, ignorante ou imbecil. É o sinônimo figurado de burro ou jumento, para se referir a alguém com pouca capacidade de raciocinar. Então este canal, mesmo simples, como sou, humilde, sem falsa modéstia, é para fazer você pensar, raciocinar, para não se tornar uma pessoa que tenha a referência de um asno. Tem muitos acadêmicos que são pessoas estudadas, ensino superior, mas que mentalmente, para raciocinar sobre a vida, sobre as lógicas da vida, são pessoas que têm este significado de asno. Não tem para onde correr. Eu costumo falar o seguinte: existe o analfabeto ignorante e o analfabeto inteligente. É isso mesmo. Você sabia que tem analfabeto inteligente, que ele não é ignorante? A ignorância não é só para quem não estuda. Existe o analfabeto ignorante, o analfabeto inteligente. Existe o semi-analfabeto ignorante e o semi-analfabeto inteligente. Como também existe o acadêmico ignorante, universitário, né? E o inteligente. E nós temos neste Brasil muitos universitários ignorantes. Para não chamar de burros, entra aí no significado de asno. Entendeu? Porque não observa as coisas do jeito que as coisas são. Nesta capa, que está na thumbnail, eu quero deixar bem claro que a minha crítica aqui não é a pessoa particular com seus afazeres, como vive, como não vive, se paga suas contas, se não paga, se é honesto ou não na sociedade. A minha crítica é totalmente voltada
a fonte das ideias, o campo das ideias. Eu vou falar hoje aqui de duas pessoas que são bem conhecidas aí na internet. Famosas. E são pessoas notórias, muito mais do que eu. Que tem aí milhões de seguidores. E estão em podcasts famosos. Mas que, infelizmente, na minha opinião, essas duas pessoas não representam, isso é uma opinião minha, não representam a sabedoria, o raciocínio do nosso país. A primeira pessoa se chama Rodrigo Silva, adventista do sétimo dia. Eu não sei se ele é adventista realmente de praticar o adventismo. Não sei. Então eu fiz uma pergunta. Ele não é asno, ele é esperto. Mas para mim não representa, na minha opinião, não representa. Não é porque ele tem crença e eu não tenho. Não é porque ele é cristão e eu sou ateu, não. Para mim não representa a intelectualidade brasileira. Não. Aí tem aí uma frase, Rodrigo Silva. É uma pergunta com uma exclamação, mas também uma pergunta, porque não é uma afirmação minha, é uma opinião minha e também uma pergunta. Rodrigo Silva, o ateu que pensa que somos trouxas? Eu tenho para mim que o Rodrigo Silva é ateu. E vou explicar por quê. É um pensamento meu. Aí tem o outro, o senhor Marcos Eberlin. Eberlin, o atropelador de evidências? Uma pergunta com uma exclamação. Porque para mim ele é uma pessoa que atropela evidências científicas. Ele pega as evidências científicas e aplica na ignorância dele. Eu não sei se é ignorância ou se é esperteza para ganhar dinheiro em cima desse tipo de crença que ele inventou, ou se de fato ele trabalha de forma que demonstra um asno, não sei. Aí você vê aí a frase Eberlin, o atropelador de evidências. Vamos entender. Primeiro, para falar do Marcos Eberlin, vou colocar ele em primeira posição aqui. Já falei, não estou falando do ser humano particular. É do que propaga aí. Ligou a câmera, falou bosta, falou asneira, falou besteira. Para mim, é isso que eu critico. Marcos Eberlin, que tem milhões de seguidores aí nas redes sociais e tem também artigos publicados, é universitário, tem os seus diplomas. Mas é como eu falei, não é porque ele é universitário que ele é um cara que exerce a sua inteligência. Não. O Marcos Eberlin, ele defende a tese de que a Terra, tudo, não só a Terra, o planeta Terra e o universo inteiro, com galáxias, planetas, asteroides, estrelas, buracos negros, tudo no universo. Aquilo que já foi observado e aquilo que não. Que a comparar com o nosso planeta aqui, nosso planeta não representa nada. Nem o menor grão da poeira mais fina que temos. Não representa nada. Imagina o ser humano, pelo tamanho do universo. Ele defende a tese de que tudo isso já nasceu pronto e tem aí no entorno de 6.000 anos. Ele chama de design inteligente. Que quem estuda, busca informação e entende que, de fato, tem várias evidências de que ele está errado, foi denominado de design demente, que eu também chamo de design doente. Primeiro, para entender que o Eberlin está totalmente equivocado, dele achar que tudo
vem de 6.000 anos para cá, ele mesmo teria que atropelar o livro que ele acredita, o início do livro que ele acredita. Ele teria que atropelar Gênesis na criação humana, que ele acredita, que ele é criacionista, né? Para ele defender a tese de que tudo veio pronto. Presta atenção, gente. Agora que eu vou pegar muitos que defendem este cidadão aqui na internet e no Brasil, como se fosse uma pessoa que tivesse com razão, e não tá. Olha só, primeiro que tem vários aí cientistas, né, que trabalham na área da ciência que já refutaram ele com precisão. Divulgadores científicos, exemplo, o Sérgio Sacani. Sérgio Sacani, que é um divulgador científico da astronomia, aí, de vários conhecimentos, já falou sobre matérias que tem aqui no planeta que provam, que tem evidência de que tudo não foi feito em 6.000 anos. É só assistir o que ele fala. Não só ele, vários. Mas se o senhor Marcos Eberlin, daqui a pouco eu falo do Rodrigo, viu? Rápido. Se o senhor Marcos Eberlin, ele defende a tese que o planeta é jovem, aí na média de 6.000 anos, e um pequeno percentual a mais, ele teria que automaticamente atropelar Gênesis, do livro que ele defende. Porque matematicamente, estou falando aqui da quantidade de seres humanos, aí é que eu vou pegar ele. Presta atenção. Matematicamente, eu já fiz várias vezes pesquisas aqui de IA, pesquisas Google, eu já também fiz outras pesquisas fora, eu já consultei matemáticos, vários matemáticos aqui para fazer este vídeo e chegamos a uma conclusão de que para existir a quantidade de seres humanos que nós temos na Terra hoje, quase 8 bilhões. Não chegou ainda a 8 bilhões, mas já está beirando a isso. Dos vivos, contando com todos os seres humanos da face da Terra até agora. Os mortos que já morreram em guerras, de doenças, violência e de catástrofes naturais, fenômenos naturais, assim como terremotos, tsunamis, tornados, furacões, vulcões, enchentes, contando todas as pessoas que já morreram, com aquelas que estão vivas. Com aquelas que estão vivas, matematicamente somam aí mais de 180 bilhões de seres humanos até agora, um percentual aí de 1,2% para mais ou 1,2% para menos. 180 bilhões de pessoas é muita gente. Aí ele teria que atropelar Gênesis, por quê? Porque na criação do livro que ele defende, todas essas pessoas vieram de um casal. E toda esta reprodução até agora, 180 bilhões, digamos que fosse 180 bilhões certinho. Porque ninguém sabe, é um pouco a mais, um pouco a menos. Como eu falei para vocês, é um percentual aí de pesquisa matemática. 6.000 anos. A gente chegar na quantidade de seres humanos, incluindo mortos e vivos, de 180 bilhões, a criação do Gênesis, para dar sentido, o Deus que ele acredita, ele teria que fazer mais de 150 casais. Não só um casal, para daquele casal vir a reprodução. O livro é todo contraditório. Ele teria que fazer mais de 150 casais, e esses casais teriam que reproduzir, e os seus filhos se deitarem com as filhas dos outros, as filhas dos outros casais se deitarem com os filhos dos outros, e irem se reproduzindo
primos com primas, irmãos com irmãs. Uma mulher teria que dar à luz, no mínimo, 3 vezes ou 4 por ano, que só consegue uma vez só por ano, em 9 meses, mesmo que seja gêmeos ou trigêmeos, que é raro. Isso para chegar na quantidade que nós estamos agora. Isso sem incluir a mortalidade, as doenças, as violências. Digamos que quase todos os seres humanos não morressem assim, todos reproduzissem. Vocês sabem que uma criança, quando morre, a geração dela morreu também. Ela nunca vai reproduzir. Ou um jovem ou um adolescente que ainda não casou, não se relacionou com ninguém, não transou, para que pudesse reproduzir, a sua geração foi embora ali. Então, não teríamos tanta gente até agora, na quantidade que eu falei, se o planeta só tivesse... Vamos falar do planeta, não vou falar de tudo no momento não. O planeta só tivesse 6 mil anos, como diz o Marcos Eberlin, e todas essas pessoas vindas de um casal. Então vocês entendem, não tem condição. É impossível isso. É impossível isso. Então ele teria que atropelar Gênesis, ele teria que atropelar e dizer, não, está escrito em que Deus fez um casal. Fez um homem do barro e a mulher da costela do homem. Ele teria que dizer, não, Deus fez vários casais de uma vez, de seres humanos, para ter a reprodução. Ele teria que atropelar também o que ele defende como verdade, o dilúvio. Que no dilúvio, todos aqueles da geração de Adão morreram, só ficando a família de Noé. Noé, a esposa, 3 filhos e as 3 noras. Vocês estão entendendo? Então nós somos, segundo o criacionismo que ele acredita, nós somos da descendência de Noé, apenas da família de Noé. Aí é que não bate mesmo, porque matematicamente tem aí um período de mais de 2.000 anos, de Adão até Noé. Vocês estão entendendo agora que o quebra-cabeça já começou a montar as peças? Por isso que eu digo que o Marcos Eberlin é uma pessoa equivocada. Por isso que eu digo que o Marcos Eberlin, ou ele está se fazendo de asno, ou de fato ele é um asno. E ele começa a atropelar várias evidências científicas, colocando o pensamento dele ali, a ideia dele, o achismo dele como verdade. Sem contar que eu estou falando somente do planeta Terra. E se for contar? E se for colocar tudo do universo? Planetas que precisam de bilhões de anos para se formarem. Pela ciência não se tem certeza 100%, é estudo teórico, mas pela ciência somente o planeta Terra tem no entorno de 4,6 bilhões de anos. Eu estou falando aqui, gente, não estou dizendo que eu tenho certeza, não. Segundo alguns estudos científicos, tudo que existe tem aí muitos bilhões de anos. Então é o seguinte, o senhor Marcos Eberlin, ele está totalmente equivocado com este ensinamento dele. Tem muita gente que acompanha ele, tem um tal de João Paulo também que acompanha ele, e o cara não para pensar. Por isso que eu chamo ele atropelador de evidências. Gente, existem vários fósseis provando que temos milhões de anos para chegar onde chegamos no planeta Terra. Em questão de vidas. Onde foi que esse cara achou 6.000 anos apenas?
E ele atropela o próprio livro. A própria Bíblia ele atropela. Porque para ele acreditar que tudo veio pronto, ele também tem que acreditar. Tudo veio pronto, eu acredito que Deus fez. E Deus não só fez um casal. Deus fez mais de 150 casais. O primeiro casal, quando começou a reprodução, teve 2 filhos. Daí pra frente que começa a questão lá. Filhas. 2 filhos. Caim e Abel. Podia ter sido um casal, né? Pelo menos 2 casais. Um casal formou o segundo casal para daí a reprodução. Mas mesmo assim, se isso fosse possível, se fosse verdade isso do livro Mentiroso, que é tudo um plágio de outras religiões, se fosse verdade, com certeza absoluta, teríamos hoje no planeta, até aqui, menos de 15 bilhões, incluindo os que morreram. Mas 8 bilhões, quase 8 bilhões que estão vivos, e contando com os que já morreram, mais de 180 bilhões. Não faz sentido. Não faz sentido. Assim mesmo, que eu falei dos 15 bilhões, se tivesse reprodução sem ter um impedimento aí, com algum tipo de doença, catástrofe, enfim, guerra, enfim. Mas tudo isso a gente sabe que muitas pessoas foram impedidas de reproduzir por conta disso. Mortalidade, doença, muitas doenças. Então não faz sentido. Então acreditar num cara igual o Marcus Eberlin é você se desadultizar. Voltar ao estado de infância. Novamente. Então é um cara que ele não dá para ouvir o Marcus Eberlin 15 minutos para quem pensa, para quem raciocina. Não dá para ouvir um cara desse. Eu não sei se esse cara acredita desse jeito, não. Não sei se ele criou isso aí para ganhar dinheiro, trazer uma versão diferente para chamar atenção, gerar polêmica, mas não dá, cara. O cara acreditar em tudo veio pronto em 6.000 anos, aí, desculpe, mas é uma burrice sem precedente. Mas eu não tenho nada contra o senhor, fora particularmente, não tenho nada contra os diplomas dele, do senhor Marcus Eberlin. A sorte dele é que eu não sou tão popular quanto ele. E se eu fosse tão popular quanto ele, eu seria um calo no pé dele, uma pedra no sapato desse lado aí. Para desmascarar, porque não faz sentido ensinar isso para nossa população e principalmente para jovens e adolescentes que precisam de conhecimento e a religião corroeu. As religiões corroeram a mente humana desde a infância e não são todos que vão acordar. Pronto, falando agora do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, também nada contra o ser humano, doutor Rodrigo Silva, do ser humano, nada contra ele particularmente. Mas eu tenho para mim que Rodrigo Silva é um ateu enrustido de adventista, é o que eu penso. Que não é burro, não é ágil, coisa nenhuma, mas se faz que ele é um ateu enrustido de adventista para enganar os trouxas adventistas. Mas no fundo, ele é um ateu. Eu penso, é um achismo meu, que Rodrigo Silva, quando ele deita, quando ele coloca algumas vezes a cabeça no travesseiro, aí ele pensa, cara, como esse povo é tão trouxa e acredita em mim. Como esse povo consegue ser tão infantil? Porque o Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo. Ele sabe muito bem que a Bíblia não faz sentido, que este Deus não faz sentido. Ele sabe, ele já chegou em fontes que eu já cheguei, ele chegou primeiro do que eu. Ele sabe de tudo isso, cara. Ele é um cara culto, ele é um cara muito inteligente, deixando claro, mas ele se faz de burro, de asno. Porque ele continua ensinando uma coisa que não faz sentido. Porque ele ganha, né? Ele ganha. O que seria de Rodrigo Silva se não fossem os adventistas, os seguidores dele? O que seria do doutor Rodrigo Silva? Mas ele, com certeza, ele já chegou a um denominador de que tudo é uma farsa. Ele sabe disso. Quando ele fala sobre Jesus,
sobre o juízo final. Ele não acredita em nada disso, deixando claro, ele não acredita em nada disso. Não afirmou nada pra mim, eu não tenho contato com ele. É o que eu penso. É analisar, é observar. Ele não acredita em nada disso. Acreditar que o Rodrigo Silva, ele é um cara que ele acredita que Jesus Cristo existiu como divino. Talvez ele acredite e ele queira provar que existiu um cara que influenciou o cristianismo. Que isso aí até um ateu não descarta. Até um ateu não descarta a possibilidade de que pode ter existido um cara que deu uma influência a esse cristianismo romano. E que depois desta influência, aí nasce esse cristianismo, que esse cara existiu, mas não que era filho de virgem, e não que andou sobre águas, não que ressuscitou mortos, não que curou ninguém. Isso não tem prova em lugar nenhum, só no livro mentiroso que ele defende. Não existe prova. E não tem prova que esse cara subiu ao céu e que é filho de Deus e que é salvador e que vai salvar a humanidade. E que vai salvar isso e salvar aquilo e punir outras pessoas depois da morte. Não, não, não. Eu tenho pra mim que o Rodrigo Silva ele não acredita nisso. Que nada, acredita coisa nenhuma. Ele sabe que isso nunca existiu. Essa arqueologia que ele faz, que ele vai lá para Israel para mostrar os locais, algumas coisas, para provar a existência de Jesus, talvez seja a questão dele querer provar que existiu um cara que deu ali o início do que os adventistas acreditam, do que os assembleianos acreditam, do que a Igreja Católica acredita, do que outras vertentes protestantes acreditam, cristãos, que se dizem cristãos. Então, a origem da arqueologia de Rodrigo Silva, essa origem vem de querer dar uma evidência, ou trazer uma evidência que até hoje ele não trouxe nada, deixando claro, não existe nenhuma evidência dada pelo senhor Rodrigo Silva que esse Jesus existiu. É algumas pesquisas que ele faz e ele fala, deve ter sido aqui, foi aqui, teoricamente, mas ele não tem nenhuma prova. Ele não tem nada que ele possa provar, isso aqui de fato pertenceu a Jesus. Mas ele quer. E nisso ele acredita. Ele acredita que um cara influente, que, quem sabe, afligiu leis, foi um revolucionário da época, dá sentido ao início de um sistema escravocrata chamado de cristão. Agora, acreditar que esse Jesus, ele é filho de um Deus, mesmo porque, se vocês não sabem, o adventista não acredita que Jesus seja assim como o assembleiano acredita. Tem uma diferença. O Jesus do adventista é diferente do Jesus assembleiano. E que esse aí, um dia ele vai voltar, vai ter juízo final, vai ter isso, vai ter aquilo, ele vai... Não. Não acredito nunca que esse cara acredite nisso. Agora, só que ele é um cara esperto. Quem quer pegar o passarinho, como dizia minha avó, não vai dizer show passarinho. Dá dinheiro. Pra ele, tanto faz. Você acha que Rodrigo Silva acredita em condenação? Ele acredita em salvação depois da morte? Mesmo porque o pensamento dele acerca do inferno é um pensamento bem diferente do assembleiano. Ele também não acredita em inferno eterno. Ele já falou sobre isso. Adventista não acredita dessa forma. Mas tem muitas coisas dos adventistas que Rodrigo Silva, ele não tá nem aí. Rodrigo Silva, nas palestras dele, eu já assisti várias palestras dele antes, né? Hoje não, que eu não tenho estômago mais para isso. Ele é uma coisa, e quando ele está debatendo com ateus, filósofos, pessoas que pensam diferente, ele é outra coisa. O Rodrigo Silva, ele deixa escapar alguns gatilhos, você que gosta muito de ouvir ele, que vão identificando que esse cara não acredita em nada espiritual, cara. É o que eu penso, não, é o que eu penso, eu não tô aqui afirmando nada. Ele não falou nada comigo, não converso com ele, não sei quem é particularmente, não estou falando do cara particular, não sei, não tenho nada com ele, nem com o Eberlin. Para mim são pessoas de família, são cidadãos de bem, que cumprem com suas obrigações ali
com a sua família e com a sociedade, e tem as suas reverências e estuda muito. Disso eu não descarto. Eu tenho pra mim que ele é um cara honesto. Tenho pra mim. Acredito que é um cara até legal pra você conversar pessoalmente com ele. Mas o que eu estou falando aqui, eu falaria na cara dele em qualquer podcast. Eu duvido se você não é ateu, cara. Eu duvido. Que é um pouco diferente do Marcos Eberlin. Porque o Rodrigo Silva, ele é amigo, respeita muito Marcos Eberlin, mas ele não concorda com muitas coisas do Marcos Eberlin. Porque também o cara concordar com o que o cara fala lá, moço, o Marcos Eberlin é uma coisa que é uma cachoeira de ignorância. Infelizmente. Não dá pra ouvir esses caras, não. Não dá pra assistir esses caras, não. Só quem tem a mente impregnada. Quem acredita numa coisa. O cara que vem da origem. A existência de tudo em 6.000 anos. Planeta jovem. Cara. Design inteligente, sendo que tem tantas falhas aí no planeta, no mundo, na natureza. A natureza não é obrigada a ser perfeita porque não tem estado de consciência. Eu já mostrei várias coisas aqui de imperfeições na própria natureza. E o cara não vê isso aí. Então, infelizmente. Então, este vídeo é um vídeo para fazer você pensar. Se você vai de fato acreditar nesses caras ou vai observar a vida. Não precisa acreditar em mim, não, gente. Em mim também não. O que vocês precisam fazer é observar a vida do jeito que a vida é. Olhar para os lados. Observa. Pensa, cara. Isso aqui é tão grande. Incluindo planeta Terra e universo. Quer ver uma coisa aqui interessante? Você sabia que a respeito dos nomes, nada tem nome. Que é isso, Antônio? Nada tem nome. O ser humano que deu nome para cada coisa. Criou o nome e deu. Nada tem nome. Esse Deus que eles defendem não tem nome nenhum. Todas as palavras derivadas a um Deus, a um Jesus, a anja, tudo inventado pelo ser humano. Tudo inventado pelo ser humano. Tudo. É tanto que o nome Deus, em outras línguas, é diferente. Jesus, em outras línguas, é diferente. Anjos, em outras línguas, é diferente. Porque nome é ser humano que dá. Ninguém sabe o nome de nada. Nada tem nome. Nada nasceu com nome, nada existiu com nome, nem nada. São os nomes que os seres humanos dão aqui. Se existir outro planeta por aí que tenha vida, inteligente não, vida consciente, raciocinante. Porque é uma diferença. Tem gente que diz assim, será que tem planeta que tem vida inteligente? Referindo-se ao ser humano, vida inteligente. Não, inteligência até no meio da natureza tem. Até uma formiga é inteligente para fazer o que ela faz. Agora, consciência raciocinante é só ser humano aqui neste planeta. Se tiver algum ser que tem consciência e raciocina, assim como o ser humano, em outro planeta, os nomes de tudo para eles é diferente. Até o nome do nosso planeta é diferente. Quando vem um asteroide, quando vem aí, né, quando vem um objeto interestelar que eles identificam aí, dão um nome. Não é que aquele objeto tem este nome. Eles dão o nome. Agora mesmo, esse objeto bem famoso do momento, 3 e Atlas. 3, o terceiro objeto que entra no sistema solar, depois de observação. 3 e, que quer dizer interestelar. E Atlas. É o nome que eles dão. Estão entendendo? Nada tem nome. Tudo, o nome quem deu foi o ser humano. Aí vem um besta de lá pra cá, acreditando em design, inteligente, terra jovem. Cara, vá procurar uma lavagem de roupa. Tome vergonha em sua cara, Berlim. Isso não faz sentido, você está ensinando a mentira pras pessoas. A vida é isso aqui, a gente observa. Uma pedrinha que você encontra no fundo do seu quintal ou na rua, em qualquer lugar, refuta totalmente a Bíblia e refuta o pensamento deste cabra aí. Então, infelizmente, é isso que nós temos no nosso planeta. Pessoas que, ao invés de ajudar, prejudicam a nossa população. E para mim, um cara igual o Eberlin, Rodrigo Silva, Malafaia,
Edir Macedo, Valdemiro, agora eu tenho que falar pelos nomes, porque é uma opinião que eu tenho. R.R. Soares, Marco Feliciano, aquele Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos. Para mim, esses caras e outros, são centenas, fazem um desserviço à nossa população. Porque é o tempo todo pregando e ensinando misticismo que não dá em nada. E os jovens precisam de mais ciência e não tem. E eu parabenizo quem divulga ciência no Brasil. Parabenizo o neurocientista, que é um cara extraordinário, que eu aprendo muito com ele, que é o Nicoleles. Eu parabenizo o Sérgio Sacani, o Pirula, que não voltou ainda, mas vai voltar, acredito que ele volte. Parabenizo vários divulgadores científicos aqui no nosso país. Esses, sim, fazem um serviço que causa lucro para o país. Mas esses outros aí, esses místicos aí, que eu falei, eles causam um desserviço para o país. Não é questão de crença não, gente. Você pode ter sua fé em qualquer coisa. Eu não estou aqui contra a fé de ninguém. Eu sou contra aqueles que dizem que sabem de tudo e não sabem de nada. E eu também não sei de nada. Mas eu observo. Eu sou um observador. Eles estão aí mentindo nos podcasts. E eu fico observando e vendo o quanto que esses caras têm desviado a mente das pessoas para uma ignorância sem precedente. Tá aí mais um vídeo. Foi como eu falei. Não tenho nada contra o ser humano particular. Mas fiz a minha crítica aí. Mostrando um conhecimento para vocês. Para que vocês possam sempre analisar e observar que a vida não é nada disso que o Rodrigo Silva prega e nem do que o senhor Marcos Eberlin prega. A vida é totalmente diferente. E não é como eu prego, é como ela é. É como ela é. Ela é natural. Tem que viver ela do jeito que ela é. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.